Você sabia que você pode usar qualquer controle remoto comum para fazer comandos no seu Arduino? Com isso você consegue fazer qualquer tipo de controle, qualquer tipo de automação na sua própria casa. Quer saber como faz isso? Vem comigo e aprenda nesse vídeo. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então a gente vai aprender a receber o comando de qualquer controle remoto, um controle remoto que seja infravermelho e vai fazer com que ele comande o meu Arduino. Então eu posso comandar qualquer dispositivo que esteja conectado nele. Posso comandar um motor, posso comandar um relé, posso comandar uma fita de LED, posso mandar algum tipo de comando para algum outro Arduino. Posso fazer alguma automação na minha casa, comandar um ventilador, a lâmpada de casa, através de relés. Então é uma infinidade de possibilidades que eu posso fazer através desse comando do meu controle remoto. E o mais legal é que você pode reaproveitar controles antigos, daquela sua TV velha que você jogou fora e ainda sobrou o controle, ou aqueles botões que você nunca utiliza da sua TV, você coloca para ele receber o comando daquele botão que você nunca utiliza e dá certo. Muito fácil fazer. Para conseguir fazer isso, você vai precisar de um receptor de infravermelho. Geralmente, esses módulozinhos que a gente tem, eu já tenho alguns vídeos aí no canal falando sobre infravermelho, você consegue utilizar esse módulozinho. A diferença é que você vai precisar soldar um fio no receptor, assim como eu fiz aqui nesse receptor que é do seguidor de linha, ok? E aí eu fiz aqui um pinozinho, eu conecto o meu fio aqui e aí ele vai direto para o meu Arduino. Existem alguns módulos que são somente um receptor, é muito mais fácil. Eu não tinha esse módulo aqui disponível para gravar essa aula, e aí eu fiz essa adaptação e deu certo. Essa adaptação é necessária para você bypassar aqui, você cortar o caminho do comparador que tem na placa. Ele não deixa o código passar todo até o Arduino, ele vai interromper um pouco, ele tem uma série de delays aqui que atrapalha a leitura do código. Por isso que é preciso você fazer essa solda desse fio para ir direto para o Arduino. Agora vamos aprender então um pouco a respeito da recepção desse infravermelho e depois vamos ver a aplicação no Arduino de como que você vai fazer a interpretação do código e depois como que você pode acionar algum dispositivo. Eu vou fazer um exemplo aqui com o servomotor. Vem comigo para o computador então. Muito bom, pessoal. Então nessa aula, como eu falei, a gente vai aprender a comandar qualquer dispositivo conectado ao nosso Arduino com qualquer controle remoto que funciona com infravermelho. Basicamente, todos os nossos dispositivos da nossa casa que possuem um controle remoto funcionam dessa maneira, principalmente os que são ligados à TV, a som, DVD e coisas similares da nossa sala. O controle remoto, como eu falei, ele funciona à base desse infravermelho. O infravermelho é um espectro de luz que a gente não vê, mas está quase ali na faixa que a gente consegue ver. Algumas câmeras conseguem captar ali uma luzinha bem próxima do vermelho em alguns ângulos. Como que funciona essa luz? No fundo, quando a gente aperta algum botão, o controle ele vai mandar um comando em 3 pulsos e aquele quantidade de pulsos ali, ele possui um código. Então, se você decodificar esse pulso, né, você reinterpretar esse pulso, né, que vai ser uma sequência de 1 e 0, você vai ter um valor em hexadecimal ou um valor em decimal, que significa o comando daquele controle remoto. E o que a gente vai fazer aqui é uma leitura desse código, então por isso que é possível usar qualquer controle remoto. Porque, vamos supor, eu quero usar o meu Arduino apertando o volume mais e o volume menos do controle da minha TV. Aí eu vou ali chegar a apertar o volume mais, volume menos, e aí eu vou ver qual que é o código que ele manda. E aí eu vou relacionar aquele código com o comando que eu quero que ele faça. Ele vai movimentar um motor, ele vai acender uma luz, né, e coisas do tipo. Qualquer coisa que você quiser, dá para fazer. Porém, a peça-chave que a gente precisa aqui é o receptor. E o receptor é muito simples, porque ele está presente em bastante módulozinhos que a gente vê por aí, um módulozinho de proximidade, aquele módulo que a gente já viu também do robô segue-faixa, aquele módulozinho que tem que é emissor e um receptor, ele usa um infravermelho. Existem outros módulos que é propriamente só o receptor de infravermelho, então você pode usar qualquer um deles. Porém, se você for usar o módulozinho que, por exemplo, é o do segue-faixa, você tem que fazer uma leve adaptação e eu vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz. Eu fiz essa adaptação para pegar o sinal diretamente desse receptor.
Porque o que acontece? No módulozinho ele tem um comparador e não necessariamente o comparador deixa passar o pulso inteiro. E aí o Arduino não vai conseguir interpretar o código. Olhando de perto aqui o nosso módulo, esse aqui é o que eu vou utilizar hoje. Então, reparem que ele tem aqui o receptor e o emissor. E eu soldei um pino, né? Então vou tirar aqui esse meu pino, diretamente no meu receptor, ok? Façam isso se você não tiver o módulo receptor pronto, e aí você pode vir aqui e conectar, ok? E aí você faz a alimentação dele aqui, normal, 5 volts e terra, e aí ele vai receber o meu código diretamente aqui, ok? Vamos olhar então agora o programa do Arduino. O programa do Arduino é muito simples. Você vai precisar instalar uma biblioteca que eu vou mostrar aqui para vocês, que é essa IR Remote. Ela está aqui em gerenciador de bibliotecas. E aí você vai clicar aqui, IR Remote, espaço Remote. E aí ela é aquela que está chamada assim, ó. Essa aqui, ó. IR Remote by Sheriff, ok? A minha está instalada, versão 3.1.0. Instalei a última versão que você estiver vendo, pode ser que esse vídeo esteja no futuro. E aí você vai utilizar esse comando dessa biblioteca aqui, ok? Então vamos dar uma olhada como que ficou o programa. O programa ficou assim, você faz a declaração aqui da biblioteca, coloca aqui qual que é o pino que você vai receber, no caso eu coloquei aqui o pino 4, e aí você chama uma variável IRReceiver. Essa IRReceiver aqui é a que vai estar conectada no nosso pino 4. Eu chamei aqui uma variável comando para guardar o código do comando que a gente vai receber do nosso controle. No setup, você inicia uma serial. Eu coloquei aqui uma serial apenas para a gente ver qual que é o código que vai dar certo. E aí eu habilito, inicio o meu receptor IR. Uma vez que ele começou a funcionar dentro do loop, o que vai acontecer? Se chegar algum dado, ele vai cair dentro desse if e vai fazer a decodificação através desse comando aqui, ó. Comando igual IRReceiver decoded IRData.command. E aí a gente vai avaliar qual que é o código que eu recebo baseado naquele botão que eu quero que fazer funcionar. Ok? Então vamos supor, eu quero funcionar com o botão que vai para o lado. Aí você aperta o botão do lado e anota o código. Ok? Aí ele vai imprimir o comando na serial e reinicia o IR depois que tiver impresso. Muito, muito simples, certo? Então a gente vai gravar no Arduino isso e já vamos executar. Gravado o programa, então vamos para a serial. Aqui está a minha serial. Então quando eu aperto aqui, ó, reparem que eu vou apertar aqui, por exemplo, o botão 1. O botão 1 ele manda o código 1. 4 manda o código 4. Source 139, sair 131, ok? Para cima aqui, ó, mandou 88, o ok, acho que aí não dá para ver o ok, vou voltar aqui mais para cima um pouquinho, 92, legal, né? Então eu vou fazer um comando de um servo para ele ir para um lado para o outro, utilizando aqui o 91 e o 90, ok? Que é o da esquerda e o da direita. Bem tranquilo, né, pessoal? Muito simples. Olhando agora para o comando do servo, como que eu fiz a diferenciação desse programa? Eu inseri aqui as variáveis e a biblioteca do servo, então chamei o servo, configurei no pino 11, agora eu vou colocar aqui a variável servo, qual que é a posição inicial dele, inicio aqui no setup o meu servo, ok? Não se preocupem muito com os detalhes, vou deixar aí o programa disponível para vocês, tá? Então, reparem aqui, ó, aqui que está a chave do nosso programa. O que eu fiz dentro daquele if onde eu recebi o código? Eu fiz um switch, o switch com a variável comando. A comando está guardado o código. E aí eu fiz o seguinte, se o comando for 90, ele vai incrementar a posição do servo. Se a posição do servo chegar a mais do que 180, ele limita em 180. E aí eu não escrevo mais, porque esse é o limite do nosso servo, é o microservo que eu vou utilizar aqui. E aí depois ele escreve a posição dentro do servo, manda o servo se mexer. Terminou e acabou o switch. Aqui, caso seja para o outro lado, ele vai
verificar se é 91, e aí ele vai diminuir a posição do servo. Se passar abaixo de 0, ele limita em 0, ok? O servo não existe posição menor do que 0. E aí escreve a posição e termina. Muito bom, né? É um comando bem simples. Eu poderia, por exemplo, só mexer se ele tiver ainda com um valor válido, né? Mas eu não vou fazer uma lógica mais complexa aqui. Essa lógica aqui já está o suficiente para a gente ver o nosso programa funcionando. E aí depois no fim ele reinicia também o nosso infravermelho. Agora vamos ver funcionando então. Ok, está gravado. Agora vamos deixar aqui, eu ainda estou vendo na serial, então vamos ver aqui, ó. O comando, servo se mexendo. Parei, não mexe. Quero ir para o outro lado, servo mexe. Ok, aperto qualquer outro botão. Ele recebe, repare que ele recebe o código dos outros botões tal, mas não mexe, né? Ok, só mexe se for para a esquerda. Vamos ver se ele limita bonitinho. Vou apontar aqui para ele funcionar bem bonitinho. E limitou. Aí, pro outro lado. Muito legal, não? Então, com isso, você consegue fazer qualquer comando com o seu Arduino. Existem alguns controles pequenos que vendem aí, ou outros controles que vêm junto com aquelas fitas de LED. Você pode usar qualquer tipo de controle. Aquele controle da sua televisão velha que você está jogando fora, aproveita o controle pelo menos para usar para comandar um Arduino, comandar qualquer outra coisa que você tem aí no seu escritório, na sua sala. Muito bom, pessoal, essa era a aula dica de hoje. Espero que tenham gostado dessa função IR, né, o Remote Control usando o infravermelho, e espero que vocês consigam fazer bastante automação na casa de vocês. Um abraço e até a próxima aula.